dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E antes de qualquer coisa, eu quero ler uma review sobre o filme que a gente vai falar hoje. Diretor péssimo, péssimo mesmo. E um péssimo roteiro também. Lembro dele me dizendo: não me importo com o que você fala, só quero poder filmar os números de dança. Se esse filme tivesse sido mais curto, ele teria pelo menos passado mais rápido e sido um bom filme pipoca. Quem fez essa review? A Cher. Hoje nós vamos falar de um filme de 2010 chamado Burlesque, que é um filme que eu lembrei dele no formulário de pedidos de filmes. E o maior motivo de eu querer fazer esse filme é para eu poder me vestir de Cher. Eu vi a oportunidade de me vestir de Cher e eu tomei ela para mim. E eu nunca me senti tão feliz e completa na minha vida. Isso é quem eu sou de verdade. Essa é a pessoa que eu nasci para ser. Cher. Esse é o tipo de filme que eu tenho certeza que ele marcou uma geração inteira de jovenzinhos com a cabeça em formação. Que foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o Show Bar. Que inclusive agora eu entendi porque tanta gente falou de Burlesque quando eu falei do Show Bar. Porque é a mesma coisa. Só que eu vi esse filme muito tarde, eu já era adultinho, então eu não peguei isso. Então eu achei o filme bem ruim, assim. Mas você gostar, indiferente do que eu fale, eu entendo perfeitamente. O filme Burlesque é estreado pela Christina Aguilera e pela Cher. Duas cantoras famosíssimas, ótimas. E esse filme faz parte da trilogia de filmes estrelados por cantoras que acharam que elas também eram boas atrizes, mas depois que gravaram perceberam que não. Que é o Glitter, da Mariah Carey, Crossroads, da Britney Spears e Burlesque, da Christina Aguilera. Eu assisti os três, eu acho que o menos pior é o Crossroads, porque eu não lembro dele. Eu lembro que o da Mariah foi treva, assim, foi bem ruim mesmo. Esse também não é minha pira. Mas o Crossroads, eu lembro que ele não era de todo ruim, mas eu não lembro de mais nada da história. Então ele era bem esquecível. E agora eu assistindo ele de novo adulto, eu pensei, gente, que filmezinho mais mal dirigido. Como que fizeram isso? Daí eu fui procurar mais sobre. Obviamente, foi quando eu vi a entrevista da Cher falando que o diretor era péssimo, que o roteiro era horrível, e que se pelo menos ele tivesse a decência de deixar o filme menor, a pessoa não ia ficar entediada assistindo e ia se divertir. Então ela não estava feliz de estar lá. Por quê? Porque Cher é oscarizada. Cher é mãe. Cher é perfeita. Não existem defeitos no mundo pra Cher. Vocês podem ver, eu sou fã da Cher. O cara que dirigiu e roteirizou esse filme, que é a mesma pessoa, ele tem uma grande experiência sendo terceiro coadjuvante em filmes. Então você vê a descrição dele, ele fez o motoqueiro do filme tal. Ele é o terceiro bad boy do filme tal, sabe? Tipo, ele nunca teve muita fala nos filmes que ele participar. Mas ele tem uma coisa importante, ele é irmão da criadora das Pussycat Dolls. Sim, aquelas Don'tcha? Então, elas são uma versão, né? Porque existe um clube de verdade com as meninas dançando. E do clube veio as Pussycat Dolls, que a gente conhece agora, essa formação. Então, eles são irmãos. E eu acho que por ele ser irmão, ele pensou, não deve ser tão difícil assim dirigir um filme, né? Tô vendo o cabaré da minha irmã ali, deve ser parecido e não é. Foi horrível. Esse homem, ele não sabe como dirigir um filme, ele não entende de cenas de dança, ele não entende de história e o roteiro dele é uma piada. Como esse filme foi feito, eu ainda não entendi. Eu vi uma história de que ele namorava um produtor de sucesso, mas eu não pesquisei o bastante para ter certeza que esse foi o motivo, porque sério, não que eu ache que a Christina Aguilera é uma boa atriz, não acho, mas ela ter que atuar nas cenas que ele manda e falar o que ele fala, deixou tudo muito pior mesmo, tipo, ela já não tava fácil, e daí nada ajudou. Mas vamos ao filme. O filme começa com a Christina Aguilera trabalhando de garçonete. Quantos filmes de garçonetes que sonham em ser cantoras nós vamos ver na vida? E ela tá sonhando em ir para fora, viver o mundo, conhecer o desconhecido. E ela trabalha num bar com uma amiga e o chefe dela simplesmente não paga ela. Ele fala que não tá a fim de pagar, não vai pagar. E daí ela decide tomar uma atitude, ela pega o dinheiro do salário dela do caixa, dá um pouco do dinheiro pra amiga dela comprar uma bicicleta pro filho e fala, eu vou embora. Só que ela pega, tipo, $35. Se você vê, tipo, 5 notas que ela pega pra ela fugir da cidade. Antes de ela fugir completamente, ela fecha o bar e ela precisa fazer o quê? Cantar uma música pro nada, porque é importante que ela cante bastante nesse filme, provavelmente no contrato. Então ela canta, nunca vamos duvidar do talento da Christina Aguilera sendo uma cantora, né? Ela canta maravilhosamente bem pro nada, e daí ela faz as malas dela e vai pra rodoviária. Quando eu assisti esse filme, eu tava meio distraída, pensando, nossa, um flashback. Nossa, mas ela tá com a mesma idade. Eu queria entender por que esse pedaço da cidade pequena parece que ele veio do final da década de 70. Olha a mala que ela tá usando pra viajar. Eu vou pôr um print aqui do recepcionista da rodoviária. Me diga se esse não é um print de um filme que veio da década de 70, com esse óculos, com esse fundo. Ela pega um ônibus também, que é mó antigo, que não faz mais agora pra fabricar. E o filme é pra ser de 2010.
reais, tá? Eu fui pesquisar. Então, ela veio do passado em direção ao presente, que é em Los Angeles, em Hollywood. Aluga o apartamento, chega feliz no apartamento. Ela fala mais pra frente do filme que ela não tem ninguém na vida, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Mas a gente não sabe nada disso. Então a gente vê ela escrevendo um cartão postal. Cartão postal esse que é do prédio. Ela alugou um apartamento barato num prédio que vende cartão postal do prédio. Porque ela faz uma flechinha assim. Estou aqui. Então você pode mandar um cartão postal do prédio que você está pra outras pessoas. Mas daí ela lembra que ela não tem ninguém pra mandar e rasga e joga o papel pra fora e pensa, nossa, que cena inútil. Escreve um cartão postal pra ninguém, joga ele no ar. E daí ela vai procurar empregos. Com um salto desse tamanho, com uma peruca que me estressa tanto aquela peruca. E outra coisa que me estressa profundamente nesse filme, assim, mas profundamente, me dá raiva, é o tom de loiro que eles usaram na Christina Aguilera. Eles conseguiram alcançar um loiro alaranjado em associação com um bronzer alaranjado que deixou ela inteira da mesma cor. Se você vê literalmente qualquer foto da Christina Aguilera, desde quando ela tava na garrafa do gênio, lá no Gênero About, até agora ela nunca usou aquele tipo de tom amarelo alaranjado, strawberry blonde, porque fica horrível pro tom de pele dela. Horrível. Ela sempre usa um amarelo mais frio, porque aquele alaranjado deixa ela inteira da mesma cor. Por quê? Isso é maldade! Mas tá lá ela com o salto de 25 centímetros dela, andando nas ruas de Hollywood, procurando um trabalho como cantora, e ela procura por um dia inteiro, e ela passa por um bar chamado Burlesque Club, e ela entra, no balcão de cima tem uma moça. Essa moça tá flertando com ela. Sério, a moça tá fazendo e ela fica, nossa, essa moça tá flertando comigo, eu vou lá. Ela entra no bar e ela fica apaixonada. Quem está na recepção do bar? Um ator chamado Alan Cumming. Esse ator, ele ficou muito famoso por fazer o papel do apresentador da versão teatral do Cabaré, do filme Cabaré. Quer dizer, o filme Cabaré é a versão cinematográfica da peça de teatro, né? E os dois são a versão do livro, mas enfim. Então, a gente já começa a ver as similaridades. E daí a gente vê que esse bendito desse escritor, ele pegou literalmente a estrutura do filme Cabaré, que é um dos meus filmes preferidos, que inclusive se você quiser ver a review, eu vou pôr aqui, mas tem no canal do Cabaré. Maravilhoso o filme, ele pegou tudo que ele achava que era legal, tirou contexto histórico, profundidade narrativa, a história fazer sentido, pegou tudo que ele achava e colocou no filme dele. Tanto que a primeira cena é exatamente igual à cena do Cabaré, inclusive com a abertura. A música é parecida. Como que ninguém processou esse homem? Fora que as meninas dançam as coreografias muito iguais à do Bob Fosse, que é o diretor do Cabaré, que ele tem um estilo só dele de coreografar as coisas. Você sabe que é ele facilmente. Então eles simplesmente copiaram. Eles copiaram toda a estrutura do Cabaré e copiaram a ideia principal do filme Show Bar e fizeram um filme. Ela chega, ela tá apaixonada, vendo as meninas sensualmente dublando músicas e ela fala, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E ela vai falar com o garçom e fala, aí garçom, com quem eu preciso flertar pra conseguir ir ali pro palco? E ele fala, você só falar com a dona, toma aqui meu cartão de visita, fala que fui eu que te mandei. Entra nesse camarim sem pedir autorização pra ninguém, como se você fosse dona, e vai lá falar com ela, eu tenho certeza que ela não vai ligar. E ela fala, obrigada. Ela entra e vai falar com a dona, falando, oi, meu nome é Christina Aguilera. Ela fala, oi, eu sou a Cher. Não. Ela fala assim, oi, meu nome é Ali e eu queria muito dançar pra vocês. E daí ela fala, qual que é a sua experiência com dança? Onde você já dançou? Daí ela falou, em casa. Mas eu juro que eu consigo. E daí a Cher, educadamente, fala, minha amada, tá bom. Você dá o seu número pro Sean ali, ó, que quando for hora, a gente te liga, tá bom? Ela não desiste. Só que ela não desiste do jeito perseverante. Ela não desiste do jeito chato. Ela fala, tá, mas quando que vai ser isso? Daí ela fala, não sei, minha amada. Não dá pra saber. Daí ela, não, mas eu quero, eu preciso. Eu preciso trabalhar aqui. Daí ela tá indo embora, quem chega é a Nick. Quem que é a Nick? É a Anna do Frozen. É a mesma atriz. E ela é a grande estrela do local. Então ela é metida, arrogante, ela acha que é tipo dona de Hollywood inteira. E ela olha pra Ali e fala, me traz um martini, bebidas em geral. E dela fala, mas eu não trabalho aqui dela, mas você não tá fazendo nada, então me traga. E dela tá sendo toda metida. E a Christina Aguilera olha pra ela e fala assim, você é tão linda mesmo, que ninguém vai perceber. Ela percebeu o quê? Que você é um cara. E todo mundo faz... Chamou ela de drag queen. E todo mundo fica assim, mas que você é um cara. Gente, que nenhuma das vezes que alguém responde alguém mal é boa. Gente, ela sai toda achando que ela venceu com essa frase horrível. E daí ela vê que a garçonete não sabe servir mesa e ela decide que ela vai servir mesa. Como o garçom já está olhando pra ela com olhares de te quero, ele fica meio assim, tipo, mas você não trabalha aqui. Daí ela fala, se você não gostar do meu trabalho hoje, você não precisa pagar. E daí ela já troca de roupa e já começa a servir mesa. E daí a Cher e o Sean, que são amigos, eles estão no bar conversando e falam, por que que tem essa moça aí? Ela não foi a mulher que apareceu no camarim?
marido? Ele fala, sim. Ela queria muito emprego, então agora ela é nossa nova garçonete. E daí a Cher olha pra ele e fala, desde quando você contrata garçonete, meu amigo garçom? E ele fala, mas ela queria tanto. E daí mostra ela toda a tentativa servindo mesas e a Cher pensa, tá bom. E daí ela fala pra ela que ela tem que andar sempre arrumada e fazer o que é certo, não derrubar as mesas. E daí, nesse momento, eu percebi que a Cher é rainha mãe de todos, amada por mim. Me traz alegria todos os dias aquela mulher. A trajetória dela é uma referência na minha vida, mas nesse filme ela é uma péssima empreendedora. Ela não faz uma coisa que faça sentido como dona de qualquer negócio. Por isso, nós também teremos lições do que não fazer no seu próprio negócio, Cher. Lição número 1. Não deixe as pessoas te obrigarem a dar um emprego pra ela. Porque a Christina Aguilera fez o uso capião do trabalho de garçonete. Ela falou, eu trabalho aqui agora! E a Cher falou, tá. Ela foi coagida pelos 2 funcionários dela a contratar um terceiro funcionário que apenas decidiu que ia trabalhar lá. E deu tudo certo. Agora ela é uma garçonete que fica ensaiando os números de dança enquanto serve. Ela não é uma boa garçonete. Ela tá servindo alguém, ela faz um pra copiar as meninas dançando. E daí, enquanto ela tá servindo mesa, ela conhece o Marco. O Marcos faz uma série de pedidos e ela pergunta qual o seu nome. Ele fala, eu sou cliente daqui desde 1991 e entrega um cartão American Express Black. Ela passa o cartão pro garçom, o garçom explica que ele tá lá mesmo sempre. Ele tá pegando a Nick. Então, ele tá lá sempre, desde 1991 ele tá aí. Enquanto ela trabalha, ela lê livros sobre burlesque. Só que, primeiro, é 2010, ela podia ter usado o computador. Segundo, os livros que ela pega de burlesque são só de fotos. Então ela tá estudando como ela pode dançar burlesque em livros que tem fotos. Sério, mostra ela virando a página assim, ó, é foto, foto, foto. Cortamos pra Cher e a Cher, ela tem um sócio. O sócio é o ex-marido dela. O ex-marido dela quer muito vender o bar burlesque, porque nunca deu dinheiro, né? Pelo visto, nunca deu dinheiro. E o Marcos quer comprar o bar e ele está oferecendo um valor acima do mercado. E ela não quer vender, porque é o sonho dela, o bebê dela é o bar, é tudo que ela sonha, é tudo que ela acredita, não está à venda. Marcos vai embora, o Sean, que é o melhor amigo da Cher, eles estão conversando sobre como eles vão fazer sobre isso de vender o bar. E a Ali escuta e chega falando, Cher, desculpa incomodar. E daí a Cher faz uma cara tipo, porra, vai servir uma mesa, para de mexer o saco dela. Assim, eu sei que esse bar, as meninas dublam e tal, mas e se a gente cantasse? E ela fala, você tá louca? O que você tá falando? E daí o Sean, com toda a seriedade do mundo, abre a arara, assim, a sopa se fala pra ela. As pessoas vêm nesse bar para ver mulheres bonitas dançando e dublando clássicos musicais, não para ouvir as pessoas cantarem. Então eles olham pra ela como se ela fosse completamente maluca. Como assim? O que você tá falando? As pessoas virem até um lugar pra ver alguém cantar? Quem que faz isso? Só que em compensação, a única pessoa que realmente canta no bar é a Cher. Então é um bar tematicamente vintage, com o tema burlesco, onde as meninas dublam clássicos enquanto a dona canta ao vivo. Lição número 2 de negócio, talvez seja melhor você ampliar o seu nicho. Talvez um bar burlesco temático onde as meninas dançam e dublam grandes clássicos, menos a chefe que canta ao vivo, seja um nicho meio fechado. Talvez, sei lá, começar a vender almoço, né? Abrir no meio-dia para vender almoço. Diversificar, né? Porque é bem específico mesmo. Fora que é um lugar dispendioso, né? 200 meninas, um monte de cenário, um monte de roupa. Ela já não tá... Ela nunca teve bem das pernas com esse bar. E ela também não se ajuda, porque eles estão fixados nessa ideia de que cantar é absurdo. Como assim cantar num palco? Você é uma garçonete, se põe no seu lugar garçonete. E ela baixa a cabeça e vai continuar servindo mesmo. A Ali chega em casa e roubaram a casa dela. Exatamente igual roubar a casa da menina do show bar. Exatamente igual. Até o lugar estranho de guardar dinheiro ela tem, porque a menina do show bar guardou no congelador e a Christina Aguilera guardou dentro da privada. Assim. Mas roubaram a casa dela, derrubaram a casa dela, tiraram os $30 que ela tinha guardado, quebraram o porta-retrato da mãe dela. Ela entrou em desespero e foi pra casa do garçom. O garçom entregou um cartão de visita pra ela. Eu acho que é pra gente achar que ela viu o endereço lá. Mas por que o garçom teria um cartão de visita com o endereço da casa dele? Mas ela chega, tá sentada lá toda desiludida, falando que roubaram a casa dela e que ela precisa ligar pra alguém. Ela mente. Quando ele põe ela pra dentro de casa, ela conta que ela não tem ninguém e que ela precisa de um lugar pra passar a noite. A moça do show bar, pelo menos, foi corajosa. Ela ficou lá mesmo com a casa toda cagada, roubada. Ali, com medo, falou, eu só quero dormir aqui um dia, eu prometo que amanhã eu vou embora. Ele fala, não, toma esse líquido, bebe, fica aí, tem um sofá. E ela tá com uma única lágrima, e a lágrima não sobe, não desce, tá parada aqui. Ela tá tentando parecer que aquela lágrima saiu de dentro do olho dela, mas não saiu de dentro do olho dela. Eu prometo que eu só vou ficar essa noite, única lágrima. No outro dia, ele acorda e a Christina Aguilera Ali está fazendo café só de camiseta. Ai, fiz café pra gente, quem é essa, sua irmã? Ele fala, não, minha noiva. Ele fala, meu Deus, você é hétero? Ele
pergunta, mas por que você achou que eu era gay? Dele, não sei, porque você usa delineador preto e tal. Ele tá olhando pra ela desde o primeiro segundo que ele viu com cara de quero te comer. E ela tem a coragem de falar que achou que ele era gay? Não tem um fiapo homossexual naquele homem. Ele é hétero até demais. Dá até tristeza. Mas o pior, ele não ser gay. O pior é ele ter uma noiva dela fala, meu Deus, eu preciso ir embora. Dela põe a calça, põe a roupa e fala, não, eu preciso ir embora, não dá pra ficar aqui não. Você tem uma noiva, imagina o que a noiva é pensada. Ele fala, não, calma, ela não tá aqui. E a gente ainda não tá se comendo. Ela fala, não, eu preciso ir embora, eu tenho um plano. Ela pega a mala dos anos 70 dela e sai pra fora na chuva. Ela não tem um plano. Ela não sabe pra onde ir. Ela tá segurando um jornal na cabeça e fazendo um cara de gatinho abandonado. O garçom tem que ir lá e falar com ela, fica, vamos. Ela fala, não, daí ele tem que carregar ela, porque ela tem que ser obrigada a fazer as coisas. Né? Corta pro bar burlesco e a Cher tá no banheiro vendo uma das dançarinas vomitar. Essa dançarina está grávida. Ela está grávida e assustada porque ela tem certeza que o namorado dela vai odiar a notícia. E daí a Cher olha pra ela e fala assim, não se preocupa, minha querida, a gente vai cuidar de você, não importa o que aconteça, mas você precisa contar pra ele. Ela fala, mas do jeito que homem é, ele só vai perceber a barriga quando ela atrapalhar a TV que ele tá vendo. Então a gente tem todos os sinais que ele não presta. Daí a Cher olha pra ela e fala, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e abraça. E daí a gente vê a cara da Cher falando, ele não vai ficar feliz. Mas agora vagou um lugar e eles estão fazendo as audições, mas os dois, o Sean e a Cher, não estão gostando de nada. E novamente, Dona Ali, que é ótima, ela coloca a música e começa a dançar sem perguntar se ela pode, sem pedir permissão, sem saber o que estava sendo auditado. Ela apenas decidiu que ela ia fazer a audição e ela fez a audição. Daí a Cher fala, para com isso, chega, o que você tá fazendo aí? Não, dela, mas eu sei que eu posso, dela, sabe mesmo? Será que sabe? Ela, mas o que você quer de mim? Dela, eu quero alguém que sabe a coreografia. Eu quero alguém que, quando sobe no palco, ninguém queira tirar ela de cima. Você pode me provar tudo isso? Dela, posso. Posso sim, eu decorei todas as coreografias. Pode escolher a coreografia que você quiser que eu vou dançar aqui pra vocês. E isso me fode muito a vida. Christina Aguilera, ela é uma ótima cantora e ela é uma ótima performadora. Ela realmente consegue fazer isso de atrair o público inteiro e fazer com que o palco não queira abandonar ela. Só que nesse filme, eles gravam ela fazendo uma coreografia muito Bob Fosse, que é uma coreografia que tem que ser gravada de frente pra você ver a nuance da movimentação da dança. É uma coreografia meio vintage, que tem uns movimentos meio melindrosos, assim. Então você tem que ver passo por passo pra você entender a lógica da coreografia. O diretor finge que é clipe. E ele corta a dança de um jeito que parece que a Christina Aguilera não sabe dançar, e parece que ela não sabe a coreografia, e parece que ela nem tá dançando no tempo certo, porque os cortes não ornam com a coreografia, que não orna com o ritmo da dança. Que agonia! Mas ela consegue terminar a coreografia, a Cher fala, mas daí o Sean fala, eu tô atento. Daí, novamente, a Ali convence a Cher que ela vai ser dançarina, e a Cher fala, quem que sou eu, né? Sou só a dona. Vocês estão certos, pode começar a dançar, mocinha. Daí, quando ela é aprovada, nós temos a cena do Diabo Veste Prada, que é exatamente igual a cena do Diabo Veste Prada, porque é feito com o Stanley Tucci, que é o mesmo ator que fez o Diabo Veste Prada. Ele é o Nigel, Diabo Veste Prada, né? E ele faz exatamente o mesmo papel. Exatamente o mesmo papel. E ele vai entregando as roupas pra Ali, pra ela poder saber quais roupas ela vai usar em cada número. A gente vê ela ensaiando muito, tanto que ela ensaia na rua, como se isso fizesse sentido, uma pessoa na rua fazendo assim, sabe? Do nada na rua. A gente vê ela se arrumando e ela indo se apresentar. Outra coisa que me revolta. Todas as músicas que elas dançam são músicas antigas, são músicas cabarescas. Qual música que toca nessa sequência de montagem da Christina Aguilera aprendendo a dançar? Ray of Light, da Madonna. Se você não conhece, vou pôr aqui o nome da legenda, procura essa música. Vê se orna com burlesco. Não orna com burlesco. Então daí tá ela lá no palco, dançando uma dança toda antigona e tá tocando um batidão da Madonna. Não tem nem sentido. Que ódio desse filme que não tem ligação. Enquanto Madonna canta, a gente vê a Cher olhando pro palco e falando, não vai dar certo isso com ela. Ela não consegue se misturar com as meninas, ela só se destaca das meninas. E o Sean olha pra ela e fala assim, porque é horrível se destacar acima das outras. Só que se você vê elas dançando, ela definitivamente não se destaca. Inclusive, você não reconhece ela se você vê de longe, assim, de primeira, porque ela realmente não se destaca. Ela vai se destacar quando ela começar a cantar. Daí sim, ela é muito melhor que as outras meninas. Mas enquanto ela dubla e dança, ela não é. No final do show, as meninas vão comer pizza e elas meio que não convidam diretamente a Ali. Eles não falam, Ali, você quer comer pizza com a gente? Então, ela tinha que ter ido atrás com as meninas, mas ela não foi e ela ficou triste, porque as meninas não convidaram ela diretamente. Ela decide se maquiar tristemente, no final do show, na hora de ir embora. A Cher aparece do nada, pra quê? Pra ser materna com ela. Ela fala, nossa, não tá dando certo essa maquiagem porque o pincel é muito velho. Na verdade, não tá dando certo a maquiagem porque ela não pegou a maquiagem. Ela tá passando o pincel vazio. Assim não dá pra ter maquiagem, né? Daí a Cher
senta do lado dela e fala, olha, toma o meu pincel. Ela dá o pincel da necessaire de maquiagem dela e fala, sua mãe não te ensinou a se maquiar? E ela fala, não, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Dela, nossa, mas é fácil, eu vou te maquiar. Então a Cher começa a contar sobre a vida dela e como a mãe dela era perfeita e maravilhosa. E daí ela pega o pincel de delinear, molha na água, molha no delineador. E daí você vê a mão dela fazendo a mais torta e mal feita linha no olho de alguém na vida. Ela tá tipo assim, ó. Ela vai indo longe, não encosta... E daí corta pra longe, daí mostra pra perto, e ela tá com o mais grande e perfeito delineador marcado da história. Ninguém com uma linha torta daquele ia chegar naquele delineador. Daí ela vai passando coisas que não tem cor nenhuma, tipo, ela passa um gloss, e daí corta, a câmera volta, ela tá com batom vermelho. Daí a Cher termina de maquiar a Ali, e a Ali olha no espelho e ela fala, meu Deus! Tão bela! Eu nunca imaginei que eu ia ficar bonita com um delineador preto e um batom vermelho. Quem imaginaria, né? Uau, e ela tá tipo como se ela nunca tivesse usado maquiagem. Mas há 1 hora atrás, ela tava no show, no palco, usando uma maquiagem de drag, com cílio pra cima e pra baixo. Não entendi por que a magia da maquiagem aconteceu naquele momento, com um delineador preto e batom vermelho. Faz. Eu não sei, eu vou repetir isso, mas não faz sentido. Corta pra ela acordando de manhã na casa do garçom, e o garçom... Essa cena é muito engraçada. Porque o garçom tá tomando banho e ele não tem mais toalha pra se secar, porque a toalha tá molhada no chão. E sem brincadeira, tem 65 calcinhas no banheiro. Eu não sei o que aconteceu, mas tipo, muitas calcinhas, tipo milhares de calcinhas. Ele vai encostando no banheiro, tem calcinha, tem sutiã. Faz quanto tempo que isso tá acumulado no banheiro? Muitas calcinhas mesmo, assim. Ele vai tirando do chão, da coisa, ele vai tirando. E daí ele chega bravo falando pra ela, quando que você vai se mudar, hein? Você podia se mudar, né? Você tinha que se mudar pra você ficar no sofá, você não quer privacidade? Dela fala, sim, eu tô procurando apartamento. A noiva dele liga, porque lembra, ele é comprometido e tem uma noiva. E a noiva dele, pelo que a gente sabe, ela é bem egocêntrica e bem metida, e ela vai ficar mais 3 meses em Nova York. Então ele precisa de ajuda pra pagar o apartamento. Então ele volta falando, não, fica e divide apartamento comigo. E a Ali não pode ter 1 segundo de poder que ela já quer humilhar, né? Daí ela fala assim, ah, é? Ah, é? Então tá, então eu vou ficar com o quarto e você vai dormir no sofá, já que você quer meu dinheiro. Lembra que ela tava morando de graça, de favor, né? À noite, mais um dia de apresentação, e a Cher tá brigando com o ex-marido dela, que é sócio, porque ela não pagou as 2 últimas parcelas da hipoteca. A hipoteca é um empréstimo que você faz e usa o seu imóvel como garantia. Então, se você não pagar as parcelas da hipoteca, você perde o prédio. Eu acho que ela fez uma hipoteca para pagar as dívidas do próprio prédio que ela colocou como garantia. Acho. E daí ela olha pro melhor amigo dela e fala, Sean, se eu não conseguir essa quantia de dinheiro até o final da semana, o bar vai fechar. E daí ele fala pra ela, são só números, é só dinheiro. Ela fala, eu sei. E daí os dois se abraçam e ele fala que ama ela. E daí todo mundo sai e ela vai ensaiar uma música no palco, que eu tenho certeza que essa música também foi fechada pelo contrato, porque do nada ela tem que cantar uma música inteira, que não tem muito a ver com a história, mas nessa música ela fala que ela não vai desistir. E vem nossa próxima lição de ser um bom empreendedor. Não são só números, não é só dinheiro. Procure um profissional qualificado de finanças para organizar a sua vida financeira. Ele não ia deixar você fazer um empréstimo para você pagar as dívidas do imóvel que você usou como garantia do empréstimo. Ele não ia olhar pra você e falar, é só dinheiro, são só números. Não são só dinheiros, não são só números. Não importa que você cante uma música inteira sobre isso. Você precisa de um profissional que entenda como que soma, como que funciona um lucro, fazer um balanço de final de mês, ver quanto dinheiro você realmente ganhou, sabe? Porque ela não tá fazendo nada disso, ela só tá fingindo que não é com ela. Ah, tem uma coisa importante sobre a Nick, que é a estrela do show, que eu esqueci de falar. Ela é alcoólatra, bastante. Tipo, alcoólatra precisando ir no AA, assim, alcoólatra mesmo. Ela nunca tá sem beber. E a Cher fica sempre muito brava com ela, falando, você tem que parar de beber quando o Grave faz show. E dela fala, você não é minha mãe, você não manda em mim. Porque a Cher é uma ótima chefe e ela obedece todos os funcionários. Mas dessa vez, a Nick chegou muito bêbada mesmo. E dela fala, não, você não vai se apresentar hoje. A Aggie vai se apresentar hoje. E daí ele fala, não, eu não quero atrapalhar ninguém. Então ela fala, vai se apresentar. E daí ela, tá bom, porque, novamente, ela tem que ser obrigada. A Nick fica brava e espera a apresentação começar. Ela chega na sonoplastia, distrai o sonoplasta e tira da tomada a música que elas estão dublando. O que ela não esperava é que a Christina Aguilera sabe cantar, e que além da Christina Aguilera saber cantar, a banda também sempre soube tocar música, porque mesmo eles fazendo shows que envolvam colocar um CD de playback, tem uma banda ao vivo também. E essa banda ao vivo
sabe a música. E não só isso, as duas dançarinas que só dublam também são muito boas em fazer backing vocal, elas sempre foram afinadas. Tudo isso aconteceu naturalmente. Naturalmente, todas essas pessoas conseguiram fazer o seu papel. E isso nem é a parte mais estranha dessa cena. A parte mais estranha dessa cena é a Ali puxar um dos cantores da banda e o filme tentar fazer com que o tocador de pandeiro seja sexy de uma maneira heterossexual. Você vê ele tocando pandeiro e de repente faz um... Ele dá uma sensualizadinha, mas não tem como você sensualizar tocar um pandeiro ao mesmo tempo, porque o pandeiro é feliz, o pandeiro é... E ele tenta fazer uma dança sexy enquanto toca pandeiro. Por quê? Escolher um pandeiro. O saxofone não é tão mais legal pra você dançar sensualmente que você tem um... Não, pandeiro. E todo mundo ama. Porque aparentemente, todas essas pessoas que vêm no show é porque elas nunca pensaram na possibilidade de ter mulheres que cantam. E pelos próximos 20 minutos de filme, eles vão agir como se a Alia tivesse inventado a música. Ela sai do palco, todo mundo aplaude, fala, meu Deus, você salvou o show. Nossa, que sensacional. E dela, a Cher olha pra Alia e fala, eu não sabia que você cantava desse jeito. Eu tentei contar dela, mas não desse jeito. Vamos fazer assim. A partir de amanhã, você vai cantar ao vivo, a banda vai ensaiar, e eu tô subindo porque eu vou fazer um número todo em volta de você. E todas as dançarinas são tipo, yeah! Yeah! Ela merece ser a única rainha. E ela tá toda feliz porque agora ela é a estrela do show. Lição número 4 de ser um bom empreendedor. Contratos são muito importantes. Ela já contratou essa menina no fio do bigode. Não teve uma pergunta de quanto era o salário, não teve um contratinho assinado, não tem, sabe, uma carteira de trabalho, nada. O livro ponto, não tem como saber. Agora ela decide que ela vai trocar todo o show para que essa moça Ali seja a nova atriz principal performer, sem fechar um contrato de exclusividade. Ela tá colocando todo o show numa pessoa, tipo, no fio do bigode. Ela tá falando assim, agora você vai ser a grande estrela. Tchau. E ela confia. Assina um contrato, tempo, período. Se ela canta bem desse jeito, você acha que ela vai ficar aí muito tempo? E daí depois disso, corta pra todo mundo em volta dela no bar. Todos eles, performers, experientes, eles estão assim, olhando pra ela e falando, como que você fez isso? Esse é o texto literal, não tô sendo gerada. Eles perguntam, como que você fez isso de cantar? Ela responde, não sei, eu apenas canto. Eles gravaram uma cena onde as pessoas experientes perguntam pra Christina Aguilera como que canta. E eu não estou sendo exagerada. Eles são tipo, mas como é que você faz isso com a sua boca? Dela, o quê? O som? Não sei, eu nasci assim. Eles ficam tão encantados em ver uma mulher que canta que eles chamam ela pra comer pizza junto. A próxima cena já é a da Alice sendo a estrela do show. E, sem brincadeira, cada show que ela faz parece que o palco duplica de tamanho. Antes era bem pequenininho, cada vez está maior e maior e maior e maior. E ela decidiu que ela gosta do garçom, então ela está ativamente dando em cima do garçom que é noivo. Ela termina de se apresentar e o garçom tá assim, ele tá encostadinho olhando pra ela, um cara de apaixonado. E ela chega pra ele e fala, e aí, garotão? Ela fala, garotão, gostou da minha roupa? E daí ele faz um... Porque ele tá muito, muito embasbacado com a beleza dela. E ela olha brava pra ele e fala, meu Deus, garçom, nós somos amigos, não somos irmãos. E sai brava. E daí ele fala, realmente, irmãos, nós não somos. Tô bonita? Nós não somos irmãos, somos amigos. Você tem que falar que eu tô bonita, porque irmãos não fazem isso de falar que minha roupa é bonita. Não sei porque eu tô tentando analisar esse roteiro do cara que era figurante de filme, mas a próxima cena, depois que ela sai brava, é os dois no quarto e ela chama ele pra fechar o zíper da blusa dela. E daí a gente vê o quadro, que ela não tirou o vidro, ela não trocou a moldura, ela só colocou na mesa. Então tem um quadro com duas pontas assim de vidro, ponto pra machucar alguém. E ela fala, eu e minha mãe, no dia do meu aniversário de 7 anos, um dia antes de ela morrer. A foto é real. É a mãe da Christina Aguilera, aquela é a Christina Aguilera. Só que ela tem, tipo, 3 anos. E eles querem acreditar que aquela criança desse tamanho tem 7 anos de idade. Tá. Daí nós temos mais um número da Christina Aguilera, que ela tá usando uma roupa de pérolas, assim, que eu acho bem legal. E agora nós temos duas pessoas babando por ela, o garçom e o Marcos, que agora não vai mais pegar a Nick porque ela não tá mais no show. Então agora ele quer a Ali, porque a Ali é a nova estrela do show, e ele gosta de ter as coisas pra ele. Ela vai embora de carona de moto com o colega de quarto dela, o garçom, né? E daí tem uma cena que mostra ela andando de moto e dela tá usando um lencinho daqueles antigos, sabe? Pra proteger o cabelo. E o lenço solta e ele voa no ar. Essa cena inteira foi feita com efeitos especiais. Você vê que é falso, você vê que é por computador. Essa cena não serve pra nada. Ela sobe na moto, o lenço dela voa, ela nem chega na casa. Esse diretor fez alguém perder tempo fazendo CGI pra um lenço que voa da moto e que não serve pra nada. No outro dia à noite, ela tá chamando o garçom pra ir embora com ela. Ele fala, não posso, eu tenho que fechar o mês aqui, não tenho o que fazer. Quem aparece? O Marcos. O Marcos ouviu toda a história e fala, você vai ter que sair comigo. Ela, ai, não quero. E daí ele pega a bolsa dela e fala, se você não for comigo, você nunca mais vai pegar essa bolsa de volta.
volta. Então ela é obrigada novamente, tadinha. Ela nunca tem escolha. Ela sobe no carrão dele e ele fala que eles vão jantar juntos, mas antes ele tem que passar numa festa. A festa é dele. Ela chega na festa e ela tá sempre tipo, ai, você. Que bobo, você, a festa é sua. Ela passa por uma moça que tá usando uns sapatos do Butans bem chamativos. Eu não vou dizer que é bonito, mas é espírito do tempo. Naquele tempo era bonito. E ela fica, meu Deus, que sapatos maravilhosos. E daí eles sobem na vista da casa dele maravilhosa. E ela fala, nossa, que vista linda. Daí ele fala, eu sou dono dos direitos comerciais do ar. Ali, tá vendo aquele shopping? Então, aquele cara ali tava falido. E daí eu falei que eu pagava pelos direitos do shopping pra cima, pra ele não construir nada alto e eu ter a vista pra mim. Então eu tenho os direitos comerciais do ar, que é uma coisa que existe. Eu fui pesquisar. Direitos comerciais do ar, pelo menos nos Estados Unidos, é uma coisa que existe. Falando nessa coisa de direitos comerciais do ar, eu tenho uma dúvida. Vamos supor que exista um prédio. Esse prédio tem tipo 20 pessoas morando dentro. Mas é um daqueles prédios que o terreno é pequeno, sabe? O terreno é um quadrado e embaixo fica garagem e tal, atrás tem um espacinho de parquinho. Não tem nada demais, salão de festa, não. As pessoas desse prédio, elas não gostam uma das outras. Tá? Um dia acontece um acidente e o prédio inteiro cai ao chão. Não sobra nenhum prédio. Quando essas pessoas que são donas forem fazer um inventário, elas são donas, tipo, do ar equivalente ao andar que elas estavam. Tipo, elas são donas do metro 7 ao metro 14 do ar, ou o terreno total é dividido por 20 e você tem um quadradinho pequenininho do terreno. Como que é feita essa divisão? Vocês estão me entendendo? Se vocês estão me entendendo, me expliquem. Alguém sabe o que acontece? Se essas pessoas quiserem dividir o terreno por igual, cada um ganha, tipo, 25 metros de terreno? Contem pra mim nos comentários. E daí, depois que o cara rico, Marcos, conta pra ela que ele tem os direitos do ar, ele olha pra ela e fala, você tem muito talento. Eu conheço pessoas que vão te fazer um sucesso, você não quer? E daí ela fala, ai, não sei. No outro dia, o Marcos manda pra ela o sapato da Louboutin que ela achou bonito, e a gente escuta ela cantando a música do Burlesque. E agora ela tá saindo com o Marcos, ela tá fazendo bastante sucesso, ela tá aparecendo nos jornais, todo mundo tá com inveja dela, e o garçom continua olhando pra ela com cara de eu quero tanto, tanto, tanto te agarrar, e ela tá olhando pra cara dele com cara de eu quero tanto, tanto que você me agarre, mas você é noivo. Enquanto a Ali tá cantando no palco, a Cher tá falando com o melhor amigo dela que a única maneira de eles pagarem as dívidas deles é enchendo um estádio de futebol inteiro. E daí os dois riem da situação e seguem com a vida deles. Próxima lição de empreendedorismo. Se você fingir que a conta não está lá, ela continua lá. Se você não tem um plano pra resolver essa situação, não dá pra rir e fingir que não vai acontecer nada, Cher. Ela tá sofrendo. Em 2 dias eu preciso de muito dinheiro. Ai, o que será que vai acontecer, né? Porque eu não sei. Daí o Sean fala, eu também não, meu Deus. Ai, a vida, né? Vamos beber. A Cher tá indo embora naquele dia, a Nick aparece pra brigar com ela, falando que ela não está sendo leal, que ela está traindo o movimento, que o bar sempre foi para as mulheres dançarem, dublarem, exatamente como drag queens fazem, mas enquanto mulheres. E a Cher fala, você tá bêbada o tempo todo, sabe quantas vezes eu tive que limpar teu vômito do teu cabelo e você nunca foi companheira, você fala de lealdade pra mim? E ela fala, ah é, vai ser eu ou ela? E ela fala, ela. Fala, é, então tá, eu não acredito que você vai me trocar por essa mulher horrorosa, com pulmões mutantes. A ofensa. Os pulmões dela são mutantes. Que ofensa é essa? Você e seus pulmões mutantes? E dela olha pra Cher e fala, e eu dormi com o seu ex-marido na lua de mel de vocês. E a Cher só quebra o vidro do carro dela com uma chave. Por que isso aconteceu? Nenhum motivo. No outro dia de manhã, a Ali e o garçom brigam sem motivo. Eles discutem como se eles fossem 2 adolescentes, assim. Bem sem noção. E naquela mesma noite, ou no mesmo período, eles não explicam como os dias acontecem, é o casamento daquela dançarina que tem um namorado que ninguém confia. Então, ele é rico e pediu ela em casamento, aquele dia é o casamento deles e todos vão. Nesse mesmo casamento, o garçom está conversando com a noiva. E daí ele fala assim pra noiva, talvez você não seja o meu futuro. Talvez o futuro esteja olhando pra mim nesse momento. Daí mostra a Agri com aquele cabelo que não combina com o tom de pele dela, fazendo assim. E ele começa a beber loucamente. E ele fala pra Agri, vamos dançar? Agora eu estou solteiro. Ele falou, tô solteiro. Os dois entram em modo cópula. Eles entram em preliminares imediatamente. Os dois começam a olhar com cara de gente do céu. É agora que a gente vai nessa. Os dois vão pra casa rindo. Ele está atuando como bêbado. Ela só tá rindo porque atuar parecendo que tá bêbada já é demais, né? E daí começa o ritual de acasalamento dele, que é um negócio tão sem química, porque ele entra no quarto, coloca um pijama de ursinho polar. Ela ri do pijama de ursinho.
Ele entra. Ele volta sem camisa. Ela ri que ele tá sem camisa. Ele entra. Ele volta completamente pelado. Ela ri ainda. Ela continua rindo. Risada é meio que o mecanismo de defesa dela. E daí ele pega um pacote de biscoito, coloca o pacote de biscoito na virilha e fala, quer biscoito? E ela, que quer muito, dá pra ele, acha isso sedutor, encantador. Ela fica tipo, ai, você. E daí ele volta sem o pijama que ele estava, com uma calça preta, e daí ele junta ela. E os dois cometem o tango do demônio. Eles acordam felizes na cama, apaixonados, e agora eles são um casal. E nesse período que eles são um casal, o Marcos apenas desaparece. Você não escuta o nome dele, você não sabe se ele tá feliz ou tá triste, se ela deu fora nele, nada, não sabemos. A noiva do garçom aparece. Louca da vida, ela morava lá, ela chega, os dois são deitados na cama e ela fala assim, eu não acredito, você falou que ela era feia, você falou que vocês eram só amigos. E daí a Aggie fala, meu Deus, eu não acredito que você mentiu pra mim. E daí a noiva fala assim, até parece que você vai terminar comigo pelo telefone. Ela falou que ele terminou com ela pelo telefone, na frente da Aggie. A Aggie não ouviu porque não quis. Ele terminou com a mulher no telefone. O problema é que ele também se fez de queimado. Ele falou, Aggie, tem como você ir só um pouquinho, só pra eu te conversar? E daí, cagou tudo de vez. Ela faz o quê? Ela vai pra casa do Sean. Quando ela abre a porta, o DJ do casamento está dormindo com o Sean, porque ele é pegador. E daí acontece o momento mais insólito do básico de uma direção que esse diretor não faz. Acompanhem comigo, eu preciso que vocês estejam comigo. A Aggie acorda de manhã com a noiva gritando pra ela. Ela sai e vai pra casa do Sean. Acorda o Sean que estava dormindo. Inclusive, o Stanley Tucci acordando é a melhor atuação desse filme. Eu acreditei tão sinceramente que aquele homem estava acordando de verdade, ele é realmente muito bom ator. Ele está acordando depois de uma noite tórrida com o DJ. Ela olha pros dois e fala, vou fazer café pra nós. Ela desce pra fazer café. É de manhã. O Marcos liga pra ela falando, você não quer vir aqui jantar comigo? E ele está falando com ela na frente da casa dele. A frente da casa dele é pôr do sol. Ela está de manhã, ele está no pôr do sol e eles estão se ligando. E ela fala, claro, vou sim jantar na sua casa porque está anoitecendo na casa dele enquanto ela vai amanhecer. Beleza, ela sai. Quem chega logo depois? O garçom de moto perguntando onde ela tá. Quando ele chega, é meio-dia. Por quê? Por causa tem o sol, daí a sombra, é a sombra do meio-dia. E logo depois que ele sai, ele chama o peguete dele pra almoçar. Então é almoço. Ela chega na casa do Marcos, é final de tarde. Eles estão em dimensões diferentes. Ela, na verdade, é uma viajante do tempo, que ela consegue falar no futuro com alguém, porque ela chega lá, é tipo 4:30 da tarde, assim, e ele tá preparando a janta, mas ele teve que voltar no passado. Que você não pode falar de manhã com uma pessoa que tá no pôr do sol na outra, e chamar ela pra jantar na hora do café da manhã, mas ela sai na hora do almoço. E ela chega 3 horas da tarde, mas logo depois já é noite de novo. Isso me revolta. Ela tá na casa do Marcos, o Marcos mostra um modelo do futuro do que ele vai construir. E ele conta que ele quer construir um grande prédio enorme no terreno aonde tem o clube burlesco. Daí ela fala, eu não acredito que você tá fazendo isso, você não entende o sonho. Ele olha pra cara dela e fala, então, eu ofereci o dobro do valor de mercado para a Cher. E ele realmente fez. Ela não tem dinheiro para pagar a hipoteca. Então, se ela não me vender esse prédio pelo dobro do valor de mercado, eu vou comprar ele por menos da metade no leilão da hipoteca. Essa é uma situação onde todos ganham. Ela tem dinheiro bastante para abrir o bar burlesco em outro lugar sem dívidas nenhuma. E a Aggie fala, é que você não entende. Você não é um cara certo para mim. Só que, por mais que ele tenha aquela cara de colonizador, que é todas as terras e comprar todos os terrenos, o que ele faz nesse filme inteiro? Tá, ele tava pegando a Nick, agora ele tá pegando ela. Ele oferece de comprar o bar 2 vezes o valor do mercado. A Cher não aceita, ele não manda pessoas assaltarem o lugar. Ele não tenta expulsar ela de alguma maneira. Ele não chama a vigilância sanitária. Ele não faz nada, ele aceita. Ele descobre que ela tá devendo. E mesmo assim, ele mantém a proposta de pagar o dobro do valor de mercado. A Cher tem a opção de ganhar 2 vezes o valor do que o prédio custa e abrir em outro lugar com dinheiro de sobra ou perder o lugar para leilão. É realmente uma situação que o Marcos não fez cagada. Ele chama a Aggie para sair, ela sai com ele, ele é respeitoso o tempo todo, ele não passa dos limites, ele não parece um maníaco, ele não tem uma noiva, ela gosta de um par de sapato no pé de outra pessoa, ele sabe o modelo e compra para ela no outro dia. Ele já está apresentando ela para pessoas do mercado musical.
ele tá tentando ajudar ela de verdade. Esse homem não fez nada de mal! Ele parece ser alguém mal, só que ele não faz nada de mal. E a Aggie decide que ela não quer ficar com ele, porque ele não entende a importância do prédio que tá cheio de dívida. Lição número 6 de empreendedorismo: use a razão no lugar da emoção, né? Porque se a Cher parasse de falar, é meu bar, vocês não entendem, é tudo que a única coisa que eu gostei na minha vida, esse lugar é meu único lugar de esperança, de algo, olha, eu sou feliz aqui. E eu ouvisse alguém falando, sim, mas você pode fazer outro. O mesmo espírito, você é o bar. Por que você não deixa, hein? Cher. Ela não usa a razão, ela não usa a racionalidade, ela não usa a lógica básica nesse filme. Ela quer que caia do céu a resposta. Ainda bem que isso é um filme e realmente caiu do céu a resposta. A Ali chega falando pra ela que ela tem uma ideia. Tem um prédio na frente do bar burlesco que tá lá vendendo casas há muito tempo. No filme inteiro aparece aquele prédio. Elas sobem e elas vendem os direitos do ar em cima do bar burlesco para o prédio que está na frente, já que o dono está lá dentro fazendo venda, para que nenhuma outra empresa construa na frente. E ele tenha certeza que aquela vista vai continuar daquele jeito, a vista bonita de Los Angeles. Ele não só compra a ideia imediatamente, como paga a vista, porque ela desce as escadas, já chega com cheque, compra a parte do ex-marido dela. A Nick aparece pedindo desculpas, falando que ela não dormiu com o ex-marido dela. A Cher fala, eu sei. Ela fala que parou de beber, ela fala, entra aí. Daí no camarim, a Nick e a Ali fazem um olhar de a gente não vai mais brigar, tipo. Então as duas meio que fazem as pazes. O garçom vem pedir desculpas, ela aceita as desculpas, e agora eles são um casal. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que ele é músico. Ele é músico de uma música só, que ele não acabou o filme inteiro. Ele só acabou a música no final do filme e ele pede pra Cristina cantar. Até onde eu ouvi a música, não parece que ela tem piano, porque ele faz tudo no piano, não tem piano na música. Mas quem sou eu pra julgar o músico, né? Eu não entendo de música. E daí ela canta a última música, que agora tá num palco gigantesco, e eu acho que a Cher gastou todo o dinheiro que ela ganhou vendendo o ar de cima, comprando letra gigante, porque é umas letronas, assim, tem uns 2 metros de letrona, aquilo ali deve ter dado muito dinheiro. Agora tá escrito burlesque, grande letronas. Usou mal o dinheiro porque ela não sabe administrar dinheiro. A gente sabe disso, a gente viu o filme inteiro. Certeza que ela gastou tudo com letra gigante que briga. Mas é isso, gente. O fato desse filme não fazer nenhum sentido entre si, o diretor não saber dirigir, ele não entender de música, nem de tempo de música, nem de musical, e ele ter assistido, eu acho que só show, bar e cabaré na vida dele, fez esse filme acontecer. Mas se depois de tudo que eu falei, você continuar gostando, eu jamais vou te julgar. Por quê? Porque é musical. E eu me vendo desse jeito também fácil. Eu só não me vendi pra esse filme. Mas eu também me vendo muito fácil, então você tem meu apoio e meu coração. E é isso, gente. Não se esqueçam. Se você gostou desse vídeo, curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, é só tão legal. Olha a minha descrição. Tem grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.